Olá, boa noite. Estamos dando início à live SENAC Humanização do Parto e Nascimento, Cuidados no Trabalho de Parto e as novas recomendações da Organização Mundial de Saúde para uma experiência positiva no parto e no nascimento. Sejam muito bem-vindos à série de lives sobre humanização do parto e nascimento, promovida pela enfermagem do SENAC São Paulo. Agradeço a participação de todos, a participação dos nossos palestrantes e a participação da Nádia, nossa intérprete de Libras. A live de hoje discutirá as novas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Eu me chamo Ana Carolina Bering, sou enfermeira, especialista em ginecologia e obstetrícia e gestão da saúde e gestão da qualidade e segurança do paciente. Tenho mestrado em ciência da saúde e coordeno a enfermagem de SENAC São Paulo e a pós-graduação em enfermagem em ginecologia e obstetrícia. Como eu já disse, a live de hoje discutirá as novas recomendações da Organização Mundial de Saúde para uma promoção e uma experiência positiva no parto e no nascimento, no contexto da humanização do parto. Saibam que recentemente a Organização Mundial de Saúde publicou 56 novas recomendações para uma prática obstétrica segura, assertiva, menos intervencionista e que promova uma experiência positiva no parto e no nascimento. Dentre as 56 novas recomendações, 26 são consideradas inovadoras e 30 são consideradas recomendações que foram inseridas nas recomendações existentes. O SENAC, há mais de 70 anos, forma profissionais de enfermagem altamente qualificados. Desta forma, a formação ela está centrada e pautada na excelência do cuidado, ela está pautada num cuidado centrado no paciente e na sua família, na cultura da segurança do paciente e, sem dúvida nenhuma, nas melhores práticas baseadas em evidências. Atualmente, surge um novo conceito na formação de enfermeiros obstetras. Este novo conceito, ele traz de uma forma muito inovadora a formação do enfermeiro especialista em ginecologia e obstetrícia, e esses cursos devem estar em total consonância com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, deve trazer a humanização do parto, fortalecer e fomentar o protagonismo dessa mulher, propor práticas seguras, intervenções desnecessárias e, sem dúvida nenhuma, esse modelo ele está presente no curso de pós-graduação em enfermagem e ginecologia e obstetrícia do Centro Universitário SENAC. Aí, nós vestimos, enfim, a camisa da humanização do parto. Nós vestimos a camisa, nós acreditamos no protagonismo da mulher no processo de parto e nascimento e também na adoção de práticas que contribuem com uma experiência positiva, com desfechos e obstétricos neonatais positivos e, consequentemente, com a redução das taxas de mortalidade perinatal. E a fim de discutir as novas recomendações para uma experiência positiva no parto e no nascimento, temos a honra
de convidar duas enfermeiras obstetras muito especiais. São enfermeiras obstetras que atuam em grandes serviços de atendimento ao parto e nascimento e possuem experiência nos melhores modelos de ensino, de pesquisa e de assistência ao parto e nascimento. Convido a Marcela Zanata e a Daniele Perecini para fazer parte dessa live inovadora e da discussão das melhores práticas e das novas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Marcela Zanata, está com você. Eu peço que você se apresente e para que os nossos participantes te conheçam. Boa noite, professora Ana, minha professora, quando eu fiz a minha formação há muitos anos atrás. Estou muito feliz de participar essa noite com vocês aqui no SENAC. Eu sou a Marcela, sou enfermeira obstetra. Minha atuação é em Campinas, uma cidade do interior de São Paulo. Aqui eu trabalho no Centro de Atendimento Integral Saúde da Mulher, o CAISM da Unicamp, o Hospital da Mulher, e faço assistência ao parto numa clínica particular, da qual sou sócia proprietária junto com a Heloísa, que é obstetriz. A gente trabalha em conjunto. A gente trabalha com pré-natal, com assistência ao parto, parto hospitalar, domiciliar, a gente faz assim de tudo para poder proporcionar para as mulheres uma experiência segura, uma experiência bacana de parto, desde o pré-natal até o pós-parto. No SENAC, eu trabalho também na pós-graduação. A gente trabalha na linha de pesquisa de morbidade materna grave. E no SENAC, eu tive a honra de participar do grupo que fez a criação desse curso de especialização, que vocês não têm ideia de como está maravilhoso. É um curso inovador, é um curso moderno, não tem nenhum currículo semelhante a esse curso no país inteiro. Então, é isso, Carol, muito obrigada de novo a você e a toda a equipe do SENAC, é uma honra enorme estar aqui com vocês essa noite. Seja muito bem-vinda, um beijo e muito obrigada, é um orgulho vê-la. Eu sempre digo, né, fez obstetrícia e se deu muito bem, e é um orgulho tê-la como colega de trabalho e ter sido sua professora. Sinta-se virtualmente abraçada. Agora eu gostaria de chamar a Dani, né, a nossa segunda palestrante, a nossa segunda participante da noite de hoje, que vai certamente contribuir muito com as discussões das inovações e das novas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Dani, a palavra é com você. Olá, boa noite. Eu sou Daniele Perecini, sou enfermeira obstetra, fui aluna também da professora Ana Carol, tenho um grande carinho, sou colega da Marcela, fomos colegas de turma, e tenho um carinho muito especial por elas duas. É uma honra enorme ter sido convidada hoje a participar dessa live com um tema tão super importante, né, para a gente, enfermeiras obstetras, que visa a humanização do parto e nascimento. Eu trabalho aqui em São Paulo, no Hospital Geral de Pedreira, sou responsável hoje, coordenadora do Centro de Parto Natural, da maternidade e do PS da GO. Todos os dias tento fazer o melhor pelas minhas parturientes, visando sempre as boas práticas obstétricas, a segurança e a garantia dos direitos de cada uma delas. Muito obrigada, Carol, me sinto honrada de estar aqui hoje presente e podendo falar de um tema tão maravilhoso que é esse. Meninas, eu que agradeço pelo aceite mais uma vez. É um presente para o SENAC São Paulo tê-las aqui como consultoras, como futuras professoras, como atuantes num curso tão importante e que vai fazer tanta diferença na vida das nossas mulheres, das famílias, porque falar de prática baseada em evidência é você falar das melhores evidências científicas, é você trazer contextualização e desmistificar, e sem dúvida nenhuma melhorar a qualidade da assistência obstétrica sob a qual o Brasil está totalmente envolvido e as nossas mulheres são submetidas. Então, para iniciar a nossa discussão, primeiramente eu gostaria de avisá-los, né, avisar os nossos participantes e mais uma vez agradecê-los
que a live estará gravada e as respostas serão aos poucos respondidas no decorrer da live. Fiquem à vontade para mandar as perguntas para as nossas palestrantes, para que as respostas sejam assim atendidas. Primeiramente, vamos falar sobre o que há de atual, né? A maior parte das pessoas nos procuram o que é atual. Então, antes de trazer conceitos, antes de falar das recomendações, eu gostaria de lembrá-los e promover uma reflexão do modelo obstétrico, o modelo de assistência ao parto que se oferta, que se oferece hoje na assistência obstétrica. Porque há muitos debates do que é normal, do que é protocolo, do que está engessado, e há muitos padrões de assistência que não são claramente definidos. Então, o que eu gostaria, para que a gente começasse essa discussão, é refletir sobre o modelo atual de parturição no Brasil. E quais foram as práticas, quais as melhores práticas baseadas em evidências para que a gente possa promover um parto qualificado? Antes de falar de uma experiência positiva, eu gostaria que a Marcela começasse a falar um pouquinho sobre o parto qualificado e sobre as recomendações e as práticas baseadas em evidências. Marcela, está com você. Obrigada, Carol. Então, é bem interessante, porque a OMS, nesse guideline, ela começa lembrando a gente que existe 140 milhões de partos no mundo todos os anos, de gestações sem complicações. Nossa, mas a gente sempre ouviu falar que gestação era uma coisa complicada, que gestação era uma coisa perigosa. Então, a ideia inicial desse trabalho, inclusive esse tem que ser o pano de fundo da nossa conversa hoje, é entender que o parto, para a grande maioria das mulheres, ele é um processo que vai acontecer de forma fisiológica e natural, e ele é preparado para o bom resultado. Quando a gente pensa do ponto de vista evolutivo, o parto é um evento refinado durante centenas de milhares de anos para terminar com um bom resultado. E a gente deseja que a mulher consiga atingir a sua melhor experiência, que a mulher consiga atingir os seus limites impensados na sua experiência de parto. As evidências da OMS, elas vêm de encontro a essa filosofia de que o parto descomplicado, ele é algo que vai funcionar. A gente tem tecnologia para dar suporte para a mulher, para oferecer segurança, mas a gente precisa aprender que o excesso de monitorização, que o excesso de intervenção, que o excesso de práticas para acelerar o trabalho de parto, eles acabaram deixando o trabalho de parto uma experiência menos agradável, uma experiência mais perigosa e uma experiência que se retirou da vivência da mulher. Eu gosto sempre de falar, Carol, quando você fala de modelo, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre modelo, mas nós que somos enfermeiras obstetras, as parteiras modernas, a gente olha a gestante com óculos. Esse é o óculos da saúde. Então, a gente não é treinada para ver a doença nas coisas, a gente é treinado para ver a saúde nas coisas e, essencialmente, a obstetrícia, na grande maioria das vezes, a nossa conversa, ela é sobre saúde. Então, as evidências do OMS, é engraçado falar, tem 26 novas recomendações. Quando a gente passa o olho nas evidências, parece muito que é mais do mesmo, não é? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui para você sobre como é assistência ao parto no Brasil, e a gente vê que, na verdade, não é mais do mesmo. É quase que uma super inovação, mas, na verdade, é o que as mulheres têm feito no passar de todos esses últimos milhares de anos. Então, Carol, acho que para introduzir, acho que é isso aí. Exatamente, né? Então, é um grande desafio mudar paradigmas e é um grande desafio melhorar o desfecho. Dani, fica à vontade para poder contribuir, caso você queira falar sobre outras práticas. Você é uma enfermeira de um centro de parto, uma gestora de um centro de parto, lida diretamente o tempo inteiro com os resultados desses indicadores obstétricos, que é o retrato da qualidade da assistência do processo de parto e nascimento. Fique à vontade para poder contribuir. Obrigada, Carol. Eu acho que a introdução da Marcela
é muito pontual e é muito verdadeira, né? Porque ela traz essa relação lá de trás, né? Do poder da mulher, né? De parir. Então, o parto, ele é fisiológico, né? Ele vai acontecer. E, é claro, ele não é isento de riscos, a gente pode ter as nossas complicações, mas é para isso que a mulher foi feita, para ter o seu parto normal, para sentir o seu corpo e para ver as necessidades. Porém, o que eu percebo é que hoje as pacientes que chegam para mim no centro de parto natural onde eu trabalho, elas estão mais acreditadas no seu potencial. E para isso se engrandecer ainda mais, a gente ouvia desde pequenininha, das nossas mães até, que o parto normal dói, é muito doído, é a dor da morte. A gente tem que desmistificar isso, como você mesma falou no início, e preparar as mulheres desde sempre que o nosso corpo foi feito, né, para isso. É fisiológico, é natural. Então, o processo, acho que tem que começar lá no pré-natal, de você estar preparando essas mulheres para quando chegar para a gente no final, né, que é o trabalho de parto, elas sentirem o poder que elas têm e o quanto elas podem conseguir ter esse parto de uma forma tranquila, né, corajosa e não trabalhosa, né, um parto gostoso, um trabalho de parto onde ela se sente segura e ela também garanta os seus direitos da melhor forma que ela puder pedir, solicitar, com o seu acompanhante, com as melhores práticas, acreditando naquele profissional que está ali e exigindo os seus direitos de mulher. Sem dúvida nenhuma. A primeira coisa, então, é a gente lembrar que falar de obstetrícia, falar de parturição é histórico, né? A obstetrícia, ela sofreu mudanças e a década, né? A partir do ano 2000, grandes foram as modificações e as mudanças decorrentes na assistência ao parto e nascimento. Nós tínhamos, sim, um modelo muito centrado e focado em intervenções. Isso incluía procedimentos invasivos desnecessários, um elevado índice de parto cirúrgico, o que não mudou tanto ainda no cenário atual. Porém, hoje nós temos as práticas baseadas em evidências. Então, quando nós trazemos as 56 novas recomendações, que parece mais do mesmo, como a Marcela disse, as 56 novas recomendações, a Organização Mundial de Saúde, ela tem como dever fortalecer a utilização dessas recomendações. Então, dessas 56 recomendações, 26 são novas. Porém, 30 já existiam e foram incorporadas nas que já eram praticadas. Mas elas realmente eram praticadas? E o nosso desafio hoje é entender como implantar, como conviver num país altamente cesarista. Nós somos o campeão de parto cirúrgico, nós vivemos num país altamente cesarista e como, então, implementar as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que as práticas baseadas em evidências comprovam com muita segurança que elas diminuem a mortalidade materna, diminuem a mortalidade neonatal e melhoram os desfechos perinatais. O que significa isso? Melhora o índice, diminui as taxas de mortalidade materna e neonatal. Então, falando um pouquinho das recomendações, vamos basear um pouco já no contexto das recomendações. E eu queria que vocês começassem a trazer para a gente o que significa uma experiência positiva no parto. Então, quando a OMS trouxe o termo experiência positiva, o que significa? Qual é o conceito de uma experiência positiva no parto? Marcela, por favor.
Obrigada, Carol. Isso é algo que a OMS elevou, para vocês terem uma ideia. Nesse guideline, a OMS ela eleva para um novo patamar a palavra experiência. Então, lá no começo do guideline, na parte introdutória, tem um quadro. E nesse quadro, a gente tem, de um lado, a dimensão técnica, falando da importância das evidências, da importância de ter pessoal habilitado, enfim. E no mesmo peso desta balança está a dimensão humana, que é a experiência positiva de parto, a presença, a efetiva comunicação da equipe com a mulher e com o seu acompanhante. Então, eu sempre conto para as mulheres, sabe, Carol, Dani, todo mundo que nos ouve, que a gente atende. Não é só sobre o desfecho do parto. Muitas vezes a mulher chega para nós querendo muito, eu quero um parto vaginal, eu quero um parto domiciliar, mas veja, o desfecho, ele é parte daquela experiência. Eu sempre falo que escolher um parto, poder ter um parto, é como navegar num rio. Então, você vai pensar se você quer ter lá no Pedreira, se você vai ter no plantão, se você vai contratar um médico, vai contratar um parto domiciliar, você vai escolher mais ou menos como quer navegar no curso desse rio. No meio dessa viagem, talvez você tenha que mudar o curso do seu barco. Se nesse decorrer desse percurso você foi ouvida, você teve sua autonomia respeitada dentro dos limites da segurança, você teve uma boa experiência e você foi tratada com base nas evidências científicas, quando você chega naquele porto final, que é o nascimento, mesmo que tenha tido algo diferente do que você planejou, você queria um parto normal, foi uma cesariana, você queria um parto domiciliar, foi um parto hospitalar, ele vai ser uma parte da sua experiência, a mulher vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena, eu gostei de tudo que eu vivi. Da mesma forma, o contrário, já atendemos partos que para nós, equipe, estava tudo maravilhoso, e quando a gente vai conversar com a mulher, teve coisas que não foram legais, porque é a experiência dela que conta. Então, a gente tem que, sabe, olhar para o todo, pensando no que aquela mulher está vivenciando, porque a dor, ela é algo para uma mulher e algo para outra mulher. As experiências são diversas, a gente teria assim, milhões de exemplos para falar a noite inteira sobre isso. Mas é interessante a gente entender que a OMS ela elevou a experiência de parto no mesmo nível das evidências científicas. Não adianta, então, a gente estar cheio, munido de evidências se a mulher não entende o que está acontecendo, se ninguém dialoga com ela, se ninguém conversa com ela, se são tomadas decisões do lado de fora da sala e depois só que ela entende. E isso, gente, quando a gente olha a nossa formação, o novo curso que o Senac montou, isso é o trabalho crucial da enfermagem. A comunicação, a escuta qualificada, saber olhar o todo, saber perceber o que aquela família precisa naquele momento. Então, é realmente um guideline, Carol, muito rico, quando ele traz esse entendimento do quanto a experiência é importante. Ok. Perfeito. Este é o nosso papel, promover uma experiência positiva, inclusive num parto cirúrgico, né? Então, uma coisa muito importante a ser discutido, que aquela mulher compartilhe uma maternidade com uma experiência positiva. Isso é um ponto-chave, até mesmo quando há indicação de um parto cirúrgico. Muitas mulheres realmente evoluem para um parto operatório, e quando elas evoluem para um parto operatório, a experiência dela tem que ser uma experiência positiva. Tem que ser uma cesárea harmoniosa, tem que ser uma cesárea onde ela tenha contato pele a pele com o bebê, porque dentro dos protocolos da Organização Mundial de Saúde, nós também orientamos que o contato pele a pele aconteça, que também o aleitamento materno na primeira hora de vida aconteça no parto operatório. Então, vamos sempre lembrar que a experiência positiva, ela retrata a experiência da mulher no parto. E é claro que a experiência está muito relacionada ao quê? A vivência. Como foi a vivência dela dentro do processo de parturição? E nós, né, Marcela, representamos 70% da força de trabalho de qualquer serviço de saúde. Quando a gente olha para um centro de parto intra-hospitalar, peri-hospitalar, extra-hospitalar, ou até mesmo um atendimento domiciliar,
Quem está com essa paciente? É o profissional de enfermagem. Então, nós sim somos responsáveis por proporcionar experiências positivas dentro desse modelo de assistência. Não é verdade? Dani, sobre experiência positiva no intra-hospitalar, você quer contribuir? Quer falar alguma coisa? Só abre o seu microfone, Dani, por favor. Oi, desculpa, gente. Eu acho que a primeira visão que você tem que ter no parto hospitalar começa no acolhimento, no pronto-socorro da GO, quando aquela mulher chega para você e você a acolhe. Ali ela precisa se sentir protegida, acolhida e respeitada. Porque se naquele momento ela sentir tudo isso, ela vai levar consigo durante todo o trabalho de parto dela uma segurança tão grande com todos os profissionais que estiverem envolvidos, e ela vai conseguir dizer para você o que ela quer, o que ela não quer, o que ela pensou, qual é o acompanhante, se ela quer que o acompanhante, às vezes, continua com ela, se ela não quer mais o acompanhante com ela, que está deixando ela mais nervosa ainda, se ela quer ficar... Olha, eu tenho, às vezes, paciente que chega com 5 centímetros, 4 centímetros, e ela fala para mim, eu quero e eu preciso ficar no chuveiro, porque eu já tive um outro parto aqui e quando eu fui para o chuveiro foi ótimo para mim. E aí você coloca essa mulher no chuveiro e ela fala, eu não quero mais ficar aqui, eu quero sair. Porque cada vivência de parto, ela vai construir uma nova história, né? Um parto, ele é sempre diferente do outro. O que a gente precisa visar é que em cada parto ela tenha boas experiências, que ela consiga dizer e acreditar que ela vai conseguir ter um parto da melhor forma possível, respeitoso e direcionado para o que ela deseja, para o que tire mais a dor dela, para o que ela não quer que você faça. Eu sempre falo para as minhas enfermeiras obstetras, ouve a sua paciente, olhe nos olhos dela, pergunte para ela como foi a sua outra experiência no outro parto que ela teve. Qual é a percepção dela no parto normal? O que ela espera desse parto? O que ela deseja? Quais são os seus medos durante o trabalho de parto? As primigestas, o que é para você o trabalho de parto? O que você tem mais medo? Quais são as suas dúvidas que você quer tirar comigo agora? Esse é o momento. Durante todo o trabalho de parto, surgirão novas dúvidas, novos medos. E aí é como construir uma casinha, eu falo para elas. A gente vai devagarzinho. Agora a gente vai fazer isso, daqui a pouco a gente vai fazer outra coisa. E se você não estiver satisfeita, você vai me falar, olha, Daniela, eu não quero que seja feito assim. Eu gostaria que fosse de uma outra forma. Eu não quero que me toque agora. Eu não estou bem. Eu preciso ficar um pouco mais sozinha. Então, a gente precisa respeitar o momento de cada paciente e ter a sua paciente como única. Exato. Obrigada, Dan. Meninas, Nada. muitas perguntas estão chegando aqui, tá? Então, assim, as novas recomendações foram publicadas em 2018, né? E agora está na hora da gente falar um pouco da estrutura desse guideline. Nós vamos falar sobre todas as boas práticas. Temos algumas perguntas vindas de gestantes. Eu gostaria de esclarecer que esta live tem como objetivo discutir as recomendações. Nós não discutiremos manejo, nós não discutiremos condutas clínicas na assistência pré-natal. Então, o objetivo desse momento é discutir e apresentar para vocês as novas atualizações e não discutir manejos ou condutas que foram adotadas durante a assistência pré-natal de determinadas gestantes. Então, foram publicadas em 2018 e vamos falar da estrutura agora dos guidelines. Então, o que nós temos? Nesse documento, muitas práticas obstétricas foram apresentadas. E ele tem como objetivo documentar boas condutas na assistência ao parto e elevar a experiência dessa mulher. Então,
como ele foi estruturado. Agora vamos falar da estrutura dele e depois em seguida a gente vai falar sobre as boas práticas em cada estrutura deste documento de atualização. E eu gostaria, então, de começar, enquanto a Dani descansa um pouquinho a voz dela. Marcela, vamos começar falando um pouquinho das estruturas, né? Como que esse guideline está estruturado, porque é realmente um documento muito importante para nossas práticas. Com certeza, Carol. Lembrando que esse é um guideline que está disponível no site da OMS, para quem quiser consultar. Tudo que a gente está falando aqui está escrito lá. O próprio Ministério da Saúde tem um documento muito bacana, que são as diretrizes para o parto normal, que são muito próximas aí de tudo que esse guideline da OMS fala. Então, o que o grupo, a OMS, ela monta grupos com especialistas do mundo todo, e esse grupo é o grupo que vai fazer a revisão das recomendações. Esse grupo, então, ele separou as principais práticas obstétricas de assistência ao parto, lembrando que ele é um guideline focado na gestante de baixo risco. Isso é super importante. Não é um guideline que discute, por exemplo, indicação de interrupção de gestação, patologias obstétricas ou problemas de pré-natal, nada disso, tá? Ele, como a gente falou aqui no começo, são 140 milhões de gestantes de baixo risco todos os anos no mundo. Então, ele é um guia para atender bem essas mulheres. Eu brinco praticamente para não atrapalhar essas mulheres, que é o que a gente aprende a fazer depois de um tempo na assistência. Então, foram formuladas essas principais perguntas: quais seriam os principais temas que são universais, independente da cultura, independente da crença que essa mulher está, porque vocês sabem que a OMS, ela é para o mundo todo, então tem que valer para nós no Brasil, tem que valer para as pessoas de todos os continentes. Depois que esses temas foram levantados, então esse grupo de revisores fez uma extensa revisão bibliográfica com trabalhos publicados no mundo todo, os mais atuais, sobre cada um dos temas. E o mais interessante é que para cada ponto desse, Carol, que a OMS coloca, eles discutem também a questão da equidade. Então, existe disparidade entre pessoas de diferentes rendas, de diferentes locais. Por exemplo, no Brasil, é diferente a assistência ao parto no Sudeste, das mulheres do Norte e do Nordeste? Existe diferença ao parto na assistência ao parto de mulheres brancas e negras, por exemplo? Então, em todos os pontos deste guideline, dos mais complexos aos mais básicos, a OMS coloca lá um item chamado equidade, onde ela vai discutir se existe alguma disparidade entre os grupos. Isso é muito bacana. Ela coloca também ali um item dizendo experiência, então vai procurar trabalhos, a maioria desses trabalhos é qualitativo, para falar sobre a experiência da mulher. E esses trabalhos foram, então, avaliados, aí já me adiantando um pouquinho, foram avaliados uma sistemática de avaliação de trabalhos quantitativos e qualitativos para saber o nível de evidência, e essas evidências depois foram elencadas como recomendadas, pode fazer, como não recomendadas, que não deve fazer, como recomendadas em contextos, em situações específicas, e como recomendadas em situações apenas de pesquisa. Então, tá lá, tem um quadro que resume tudo, e depois tem cada uma bem descrita, com todos os seus pormenores e tudo mais. Então, Carol, ele é bem completo mesmo. Marcela, quando você diz, né, quando o documento ele traz recomendadas em situações específicas, nós também podemos interpretar ou entender que é recomendadas com critério, né? E que este critério seja baseado em prática baseada em evidência, ele seja pautado em prática baseada em evidência. Nós podemos, sim, falar dentro de cada período, porque além dele trazer, ele faz esse recorte, o que é fortemente recomendado. Então, é exatamente isso, é uma revisão sistemática do que é fortemente recomendado e deve ser realizado. Deve ser proporcionado a essas mulheres para que elas vivenciem uma experiência satisfatória no parto e nascimento. Aquelas que não devem ser realizadas, nunca devem ser recomendadas, são técnicas proscritas, vamos dizer dessa forma, ou consideradas violentas, tá? Porque não existe evidência científica
que argumente ou que subsidie a sua realização, e aquelas que são recomendadas com critério ou com certas especificidades, né? Eu acredito que a gente poderia, se vocês toparem, falar um pouquinho dentro de cada período, né? Porque ela, além dela estar dividindo em recomendadas, não recomendadas, e recomendadas com critério, vamos falar um pouquinho do que está mais presente no primeiro período. Vamos lá, períodos do parto, ok, pessoal? Vamos lá. Então, é interessante porque eles começam fazendo a definição do que é o primeiro período, né? E a gente tem aquela fase que as mulheres passam muito, que é a fase prodrômica, que é aquele vai, não vai, que a gente brinca, né? Aquele parto que não engrena. Essa mulher deve ficar em casa, ela deve ser ouvida e bem orientada. A gente sabe que ela não deve ser a Dani que trabalha em assistência hospitalar, pode falar um pouquinho mais. Essa mulher deve ser internada precocemente. Então, define ali o OMS e é muito legal, sabe, Carol, falar sobre períodos, porque as mulheres têm muito medo do relógio. Sabe o taxímetro, assim, ó, que liga e começa a contar, e se não parir até aquele momento, que aquela hora acabou a chance delas ter a sua experiência de parturição. Então, quando falo de primeiro período, por exemplo, o OMS coloca, olha, você não deve contar a dilatação 1 centímetro por hora. Isso não é real. Né? A fase ativa começa a partir de 5 centímetros. Existe uma fase latente mais inicial, que o colo ainda não está trabalhado direito, que as contrações não engrenam, que é a fase prodrômica. Existe uma fase latente, onde já existe melhor dilatação do colo. A fase ativa, ela tem um tempo, mais ou menos, que vai acontecer na primípara e na multípara, mas assim, gente, é basicamente isso que o OMS fala, não é uma regra, né? Atentos, fica atento aí para a saúde fetal, fiquem atentos para a saúde materna, isso não é uma regra. Então, do primeiro período, eu colocaria isso da fase latente e depois da fase ativa também. A gente sabe que ela acelera de uma forma diferente a partir de 5 centímetros. Existe um tempo esperado máximo de parto para nulíparas e para multíparas, mas isso não é uma regra. E a mulher, não existe recomendação de qualquer técnica para aumentar ou acelerar o trabalho de parto nessa fase, a não ser que exista alguma indicação fetal para tanto. Né? Então, a recomendação principal, ela é essa, de entender os períodos do parto como o tempo que aquela mulher vai precisar para atingir aquela dilatação, para que o bebê tenha tempo para fletir sua cabecinha, para rodar na pelve, que essa mulher possa ser ouvida e respeitada, acompanhada pela pessoa de sua escolha, e aí segue mais um monte de evidências, né? Acho que a Dani pode falar um pouco mais, porque ela está na assistência hospitalar, eu na assistência domiciliar, a gente brinca que a gente é visita mesmo, porque a casa é da mulher. Então, todas essas recomendações aí de primeiro período, né, professora Carol, da mulher poder se movimentar, poder comer, enfim, tem tudo isso aí listado extensivamente nesse guideline da Organização Mundial da Saúde, Carol. Ok, perfeito. Dani, você pode compartilhar um pouquinho sobre as mudanças após a recomendação e a atualização da Organização Mundial de Saúde nesse primeiro período clínico do parto, que é considerado o período de dilatação? Então, Carol, nesse primeiro período é muito importante, né, a paciente também, lá no pré-natal, ter a noção de que ela precisa chegar nesse hospital de uma forma segura, né, para não estar chegando lá no período expulsivo, né? Mas também dela saber quais são os sinais de franco trabalho de parto. Então, às vezes eu percebo que as pacientes, elas não são bem orientadas lá atrás. Então, elas ficam meio perdidas nisso. E aí, no sistema hospitalar, quando elas chegam, tem médicos que são super coerentes, né? E fala, vai embora para casa, né? Vai dar uma andadinha, depois você volta. E aí acaba internando realmente num franco trabalho de parto, na fase ativa, que é o propósito, né? Porém, a gente tem ainda as internações muito precoces, que eu acho que elas direcionam para intervenções que começam a acontecer desnecessárias dentro do ambiente hospitalar. Eu sempre prezo por essa mulher que
acabou sendo internada numa fase muito latente, a deixar ela mais quietinha, a orientar ela a se alimentar, a tomar o seu banho terapêutico da forma mais agradável possível que ela queira, dela conversar com seu esposo, dela revisar a bolsa da maternidade dela, para que ela não fique tão ansiosa, né? E que as intervenções não sejam feitas nessa fase. Porque, como a Marcela falou, é muito prejudicial, né? A gente sabe que existe todo um percurso aí para começar as coisas a acontecer, e se a gente chega e acontece as intervenções durante essa fase, as coisas ficam bem complicadas. Então, assim, vamos evitar o toque nessa mulher, né? Tem o toque de entrada, a gente sabe que não está com as contrações rítmicas ainda, então vamos esperar essa paciente entrar em franco trabalho de parto para você começar a fazer toque, perguntar para a paciente se ela se sente confortável, né? E algumas pacientes, às vezes, está com 3 centímetros, refere que já está com muita dor, né? Então, assim, vamos promover métodos não farmacológicos, vamos proporcionar para essas pacientes exercícios de respiração, de alívio da dor, né? E sempre eu brinco e falo, né? Deixa a paciente comer, gente. Ela quer comer, deixa ela comer, porque assim é um momento que ela consegue se alimentar ainda, né? É um momento que ela consegue conversar, é um momento que ela consegue expor o que ela quer, o que ela não quer, as suas dúvidas. Então, e encorajar, né, a paciente, né, em movimentações, em posições verticais, então deambular, tomar o seu banho da forma como ela queira tomar, e encorajando a mulher para o próximo processo que está por vir. Eu acho que vale, Dani, obrigada, Má, obrigada pelas suas contribuições. Eu acho que vale também a gente deixar claro para quem está aqui, lembrar que mudou, então, a classificação da fase ativa do trabalho de parto. Então, olhem para a dilatação, né? Então, enquanto no passado muito recente, nós olhávamos uma cervicodilatação a partir de 3 centímetros, então, hoje é considerado uma fase ativa de trabalho de parto quando essa paciente tem mais de 5 centímetros e contrações uterinas rítmicas. Essa mudança é uma mudança importante. Isso por quê? Porque você não corre o risco de internar essa mulher precocemente, como diz a Dani. Uma outra coisa que houve mudança desde 2018 e que é uma boa prática e fortemente recomendada, meninas, é a ausculta intermitente. Então, a vigilância fetal nesse primeiro período clínico. Então, a vigilância fetal de 30 em 30 minutos, a ausculta dos batimentos cardíacos na fase ativa de 30 em 30 minutos para gestantes de risco habitual e de 15 em 15 minutos para gestantes de alto risco ou com necessidades especiais. Estou falando de primeiro período clínico. Então, a frequência da ausculta mudou. Uma outra coisa muito importante, a dinâmica uterina. Monitorar a dinâmica uterina dessa paciente de hora em hora e que os toques podem ser feitos a cada 4 horas, tá? Então, assim, a cada 4 horas esse toque vaginal pode ser feito. Mas espera aí, professora, a cada 4 horas é muito tempo. Gente, é claro, utilizem com critério. A paciente mudou, a clínica dela mudou, então a cada 4 horas a dinâmica uterina dela permanece de um jeito muito igual, semelhante. Eu não tenho sangramento de colo, eu não tenho nenhum tipo de alteração dessa paciente. Eu não tenho nenhum tipo de alteração, a dinâmica uterina dela permanece igual, ela permanece estável, ela evolui de uma forma tranquila durante o trabalho de parto, eu não preciso ficar fazendo toque repetido. Mas é claro que se essa paciente, depois de 1h30, 2 horas, ela começa a ter puxo, ela tem uma miniotomia espontânea, a bolsa dela rompe espontaneamente,
ou ela passa a ter sinais de expulsivo, ela vai merecer um toque. Então, eu sempre falo, nós podemos sim fazer o intervalo de toque a cada 4 horas, pela nova recomendação da Organização Mundial de Saúde. Isso altera o partograma, gente, não esqueçam. Isso altera o partograma. Se eu tocar essa paciente a cada 4 horas, eu também vou alterar o partograma. E o partograma é um dos itens também que precisam ser utilizados no monitoramento da evolução do trabalho de parto, que ele é reconhecido como um bom instrumento de monitoramento de trabalho de parto. Ok? Então, movimento, trabalhar a biomecânica do parto. Então, olha quanta coisa nova a gente tem só para esse primeiro período clínico do parto. Mais alguma coisa, meninas, que eu acho que a gente não trouxe de novidade? Lembram de mais alguma coisa? Acho que basicamente isso, Carol. Assim, resumindo, não atrapalha a mulher. A mulher, ela tem uma percepção maravilhosa sobre como ela deve se movimentar. Quando a gente aprende a observar um trabalho de parto, a gente aprende que, dependendo da altura que o bebê está na pelve, a mulher movimenta a pelve de uma forma ou de outra. Ela volta os joelhos para dentro ou para fora, ela coloca a pelve ou em movimento de extensão, enfim. A gente aprende a observar. E muitas vezes, a gente consegue atender um parto hospitalar com um exame de toque só, com 2. Então, assim, lembra isso que a professora falou. O exame de toque, ele serve para tomar uma decisão. Ou uma decisão em relação à conduta, ou uma decisão em relação... Enfim, uma decisão. Eu não preciso fazer exame de toque porque eu estou curiosa. Ai, quero saber quanto tá. Eu preciso tomar uma decisão. Preciso mudar de sala, preciso transferir para o hospital, sei lá. A gente tem que raciocinar e sempre olhar o todo. O exame de toque, gente, ele conta um pouquinho para a gente da história do que está acontecendo só. A gente tem ainda o grau de flexão da cabeça, a altura que está na pelve, como estão as contrações, uma avaliação enorme a ser feita. A gente é muito apegado, assim, a gente é muito cartesiano, apegado ali naquele numerinho, mas a gente tem que aprender a olhar. E a enfermagem, ela é mestre em aprender a olhar. Então, se a gente olha a recomendação de primeiro período clínico do parto, é vigilância fetal, com delicadeza, com confiança. Lembra que a gente está falando de baixo risco. É o óculos da saúde que a gente tem aqui. E deixar a mulher em paz, livre para comer, para ficar com quem ela quer, para fazer o que ela tem vontade, para trabalhar para o seu conforto, Carol. Então, é muito uma recomendação muito gostosa de ler, porque assim, é o que a gente quer no dia a dia, todos os dias. Exatamente. Muito obrigada, meninas. Em relação, quando a gente trabalha boas práticas, métodos não farmacológicos, a gente fala de uma equipe interdisciplinar. Isso não estava no script, mas a gente fala de equipe interdisciplinar. Falar de equipe interdisciplinar também é falar do médico, do fisioterapeuta, é falar também de um profissional extremamente importante na assistência ao parto, que são as doulas. Pessoal, doula é um profissional, é uma pessoa que acompanha, é um acompanhante. Doula não utiliza conhecimento técnico científico. A doula, ela não tem propriedade ou ela não tem ela não contempla o exercício profissional da profissão dela, da atuação dela, assistência direta ao parto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado que nós, enfermeiros, como profissionais autônomos e responsáveis pelo processo de parto, nós respondemos pelo exercício profissional. Nós temos um conselho que regulamenta a nossa profissão. Então, todas as nossas práticas têm que ser pautadas em evidências. As evidências trazidas para essas discussões são evidências que são pautadas nos manuais técnicos dos Ministérios da Saúde. Tomem muito cuidado com o que vocês utilizem para pesquisa. Tomem muito cuidado com as consultas que se faz. Utilizem manuais técnicos e as práticas baseadas em evidências. Elas regulamentam o exercício profissional da enfermagem, porque nós temos, sim, muitos materiais publicados, as doulas são excepcionais e contribuem demais na evolução do trabalho de parto, contribuem muito conosco, porém, as práticas que estamos discutindo aqui,
estão presentes nos manuais da Organização Mundial de Saúde e não estão presentes em diários ou não estão presentes nos blogs. Procurem as ferramentas adequadas para que vocês possam, sim, assistir adequadamente essas mulheres, tá bom? E aí, saindo do primeiro período, a gente entra no segundo período clínico. Vamos falar um pouquinho do segundo período? O que as novas recomendações trazem no segundo período clínico? É muito legal falar de... Ai. Imagina, Má, pode falar, depois eu falo. Fica à vontade. Não, vou falar só uma coisa, aí a Dani continua, porque ela tem assistência hospitalar, enfim, é diferente um pouquinho. Gente, o segundo período, assim, ele é definido pela dilatação total do colo com o puxo espontâneo, com a sensação que a mulher tem de querer fazer força. Ai, Marcela, mas tem mulheres que têm dilatação total do colo e não tem sensação de fazer força. Então, vou contar para vocês o que acontece, e isso está dizendo nesse manual aqui, que a gente deve aguardar o puxo espontâneo. Depois do trabalho das contrações na fase ativa, para fletir o bebê, para deixar a cabecinha do bebê na posição adequada para descer e rodar na pelve, quando a dilatação total do colo acontece, o bebê ele precisa se acomodar e está na melhor altura para que a mulher, então, exerça essa pressão grande que ela vai exercer com o puxo espontâneo. Então, a gente deve aguardar a mulher referir o puxo espontâneo para, então, enfim, esperar aí o nascimento do neném. Tá? Então, é uma prática, né, Carol, antiga já, assim, dilatação total, vamos fazer força. Então, aqui está reforçado que não é assim que funciona. Então, tem toda a questão que ele vai colocar da posição, a posição vertical, ela é sempre preferível, a posição de litotomia. E vejam, gente, que na pesquisa Nascer no Brasil, foi descoberto, né, que 98% dos partos normais no Brasil são em posição de litotomia, que é uma posição bem pouco anatômica e não recomendada, a não ser que seja escolha da mulher ou por algum outro motivo de segurança fetal, enfim, que serão raríssimos os casos. A mulher, mesmo estando sob analgesia epidural, peridural, bloqueio combinado, ela pode ficar em posição vertical para parir. Muitos serviços já têm essa prática de fazer uma analgesia que a mulher consegue sim se movimentar, consegue sim se verticalizar para poder parir seu nenê. Aí, queria que a Dani falasse mais, Carol, sobre a questão da episiotomia, sobre a questão da manobra de Kiss-Select, que são coisas que estão fora da minha prática já há muitos anos, mas está escrito aqui na recomendação que a gente não deve fazer nem pressão fúndica, que é conhecida a manobra de Christeler, e evitar a episiotomia, que já é um procedimento também não recomendado. É verdade. No ambiente hospitalar, a gente tende, né, a querer, até pela demanda, muitas vezes, do que a gente espera lá fora, do tanto de pacientes que está internando, a gente ser um pouco intervencionista, né? Mas a gente precisa prestar atenção nessa paciente. Esse último estágio, né, o estágio de dilatação total, é um estágio onde que você tem que ficar com um foco muito grande na paciente, porque ela vai te demonstrar o que você precisa fazer para ajudá-la. Encorajar essa paciente é uma das primeiras coisas que eu sempre falo. Encoraje a sua paciente a mudar de posição. Levanta essa paciente da cama, senta ela numa banqueta, avalia esse períneo, se a gente pode fazer uma compressa de água quente para trabalhar esse períneo, para deixar esse períneo mais bem amortecido, podemos dizer, né? Orientar a sua paciente a fazer movimentos de balanço pélvico para ajudar a descida desse bebê, falar com a sua paciente o quanto é importante ela saber respirar nesse momento e deixar ela sentir o parto dela acontecer, né? Porque ela sabe o que ela tem que fazer. A gente está lá para assisti-la, para trazer para ela a segurança de que a gente está ali se algo precisar, né? Não para a gente ir lá e intervir, porque ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. A episiotomia é algo, por exemplo, no meu serviço, que tem uma taxa muito pequena. A gente usa, a gente faz ainda, mas, porém, a gente é muito cauteloso.
tanto eu quanto todas as minhas enfermeiras que trabalham comigo. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque a gente tem um índice muito pequeno de epísio, eles são muito focados, a gente tem pacientes, a gente é um hospital de alto risco, né? Então, muitas vezes a gente precisa utilizar dessa prática. Observe o períneo da sua paciente, tenha paciência que esse bebê está trabalhando aquele períneo ainda, né? Veja se tem necessidade, use a episiotomia cautelosamente. Se você vê que vai acontecer uma laceração de 3º, de 4º grau, que vai trazer prejuízos para essa paciente, né? É uma indicação. Se você sabe que essa paciente, ela já chega no hospital com medo, pedindo para você, né? Eu tenho pacientes que chegam falando, eu não quero que ninguém me corte. Eu acho isso tão lindo, né? E tão profundo, porque muitas vezes é porque elas já tiveram essa experiência num outro parto, uma experiência péssima, e que elas têm muita insegurança e não quer que aconteça de novo. Então, você precisa conhecer a sua paciente, você precisa conhecer quais são as indicações e você precisa observá-la mais do que tudo. Ela faz quase tudo sozinha. Você só está lá para amparar e para agir de forma adequada dentro, né, de um modelo baseado em evidências, dentro de práticas seguras e intervenções que às vezes a gente precisa fazer que realmente tenha indicação. Beleza. Meninas, resumidamente, eu acho que algumas práticas que a gente precisa registrar e frisar muito, né? Lembrando que nós temos aí pós-graduados, graduandos, lembrando, eu sempre volto para a parte técnica, mas esse é meu papel como mediadora, né? Quando a gente concentra todas as expertises. Primeiro, ausculta, né? O que mudou na ausculta no segundo período, segundo a Organização Mundial de Saúde, após as novas recomendações, que no segundo período clínico se ausculte a cada 5 minutos. A ausculta de 5 em 5 minutos da frequência cardíaca fetal. E essa ausculta é feita por 1 minuto, não é ver se tem feto vivo, é fazer ausculta. O tempo de duração de expulsivo também mudou, com feto ativo, com feto vigoroso. Então, a nova recomendação traz que a duração de um expulsivo para nulíparas pode durar até 3 horas, com feto vigoroso, e para as multíparas até 2 horas com feto vigoroso. Então, olha a grande mudança que nós tivemos, principalmente para o intra-hospitalar, que existia aquela prática de se esperar 30 minutos para um expulsivo, quando chegasse a 1 hora, alguma intervenção já era feita, tá? Então, o partograma mudou, como alguém já perguntou, o partograma mudou, principalmente quando se traça a linha de alerta e a linha de ação, e mudou a definição de distócia. A gente não vai conseguir definir distócia aqui, teria que ser uma live só para falar de distócia. A definição de distócia mudou, tá bom? Tanto a distócia para o primeiro período quanto para o segundo. O tipo de distócia mudou. Então, sim, o partograma mudou com a nova recomendação. Certo, meninas? Então, a gente tem aí a ausculta, o tempo e duração, uma menor manipulação do períneo, aquelas manobras de afastamento de canal vaginal, aquelas manobras de manipulação perineal são prejudiciais porque aumentam o índice de laceração. E também se recomenda a gente manter a integridade perineal preservada. A recomendação é essa, é que se preserve a integridade desse períneo e, é claro, caso haja indicação de uma episiotomia, de um trauma perineal provocado, que seja com uma indicação muito criteriosa e muito específica. E explorar a posição que a paciente deseja, né, gente? O parto é dela. Ela precisa parir numa posição de melhor conforto, ok? Não há contraindicação para um parto vertical. Não há contraindicação para parir em parto vertical de 4 apoios, pelo contrário, tá bom? Em relação ao terceiro período, né? Ao terceiro período,
o que a Organização Mundial de Saúde traz como inovação? Marcela, então, por uma favor. Uma coisa assim que é muito claro, isso já é muito claro há alguns anos, tem guideline específico só sobre isso. O uso de ocitocina profilática no pós-parto imediato, ele é recomendado universalmente para todas as mulheres em todos os contextos. Aqui, lembrando, gente, eu sei que tem gente do Brasil todo nos assistindo, a ocitocina é um medicamento termolábil, ela tem que ser guardada em geladeira, senão ela pode perder a sua ação. Então, a gente não pode deixar a ocitocina para fora da geladeira, senão a gente vai perder a ação da medicação, e quando a gente precisar, ela não vai funcionar. Então, a ocitocina 10 unidades intramuscular ou intravenosa, ela é uma recomendação universal, porque ela de fato previne a hemorragia pós-parto, diminui o número de hemotransfusões no pós-parto. A massagem uterina não é recomendada para as mulheres que receberam ocitocina profilática. Uma coisa interessante, Carol, desse guideline, que é algo que no guideline de hemorragia a OMS tinha falado um pouquinho diferente, é que a tração controlada de cordão, apesar dela não diminuir significativamente o tempo de terceiro período, não diminuir significativamente o volume de hemorragia pós-parto, ela é recomendada por profissionais habilitados. Isso é algo que a OMS, no outro guideline, não é só sobre hemorragia, deixou um pouco no ar, assim, nesse aqui eles frisam que no baixo risco, se for um profissional habilitado, ele pode sim fazer tração controlada de cordão. E a coisa que eu mais amo aqui desse terceiro período é sobre o clampeamento oportuno de cordão. A OMS fala em 1 minuto, mas, gente, assim, ó, preciso contar uma coisa para vocês. A gente faz uma assistência domiciliar, enfim, com equipes específicas em alguns hospitais aqui em Campinas. É difícil um cordão parar de pulsar com 1 minuto. Então, a gente procura deixar realmente um pouco mais. E, assim, de enfermeiro para enfermeiro, né, de parteira para parteira, o terceiro período, a gente tem que preservar algo que a gente chama de a hora dourada. A hora dourada, gente, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista hormonal, ele vai ajudar a mulher a prevenir sua hemorragia pós-parto. Aquele contato com o bebê, aquele imprinting, o bebê no colo, o cheiro do bebê, a satisfação de ter finalizado o seu parto vai produzir mais ocitocina endógena e essa ocitocina vai trabalhar na prevenção de qualquer complicação hemorrágica no pós-parto. Acho que o que me chama mais atenção é isso, Carol. Perfeito. Dani? Carol, uma coisa que eu acho muito importante a gente frisar aqui é que a gente precisa encorajar a nossa equipe multiprofissional e para estar promovendo esse clampeamento tardio, né? A gente precisa mostrar para os nossos médicos neonatologistas que a gente sabe que muitas vezes a gente está num momento de correria, principalmente na questão dentro do ambiente hospitalar, porém, o bebê nasceu com tônus, inflexão, um choro vigoroso, com todos o protocolo ali preenchido. Esse clampeamento tardio ele deve ser preservado, esse contato pele a pele com a sua mãe deve acontecer, né? Eu tenho neonatologistas onde eu trabalho que eles prezam muito pela essa prática humanizada, inclusive os primeiros cuidados, os primeiros exames são feitos com a mãe ali, com o bebê junto dela, né? Então você tem que promover a temperatura adequada da sala, promover um ambiente tranquilo, né? Eu acho que isso também é importante a gente falar, apagar as luzes, né? E deixar esse bebê em contato com a mãe para essa fisiologia, né, do parto ter a sua continuidade, como a Marcela falou, né? A gente sabe o quanto isso é bom, o quanto isso tem os seus benefícios, né? Para a mãe e para o seu bebê. Então, a gente precisa sempre estar encorajando a equipe e sempre promover, que possível, o contato pele a pele e o clampeamento tardio. O clampeamento tardio, que a Marcela disse, é uma verdade, em 1 minuto, é muito rápido para você fazer o clampeamento tardio, porque a maioria dos cordões não parou ainda, né, de pulsar. Então, vamos preservar esse momento tão importante da sua mãe, do seu bebê, né, aquele troca de olhar, a temperatura do corpo dela junto com o seu neném, né, ela esquecer ali da situação que ainda está acontecendo, né,
dectação que vai acontecer e curtir esse momento da finalização do parto dela. A gente precisa promover isso para as nossas mulheres. Ok. A última recomendação, meninas, seria em relação ao cuidado com o recém-nascido. E aí, o cuidado com o recém-nascido está o tempo inteiro voltado para o contato pele a pele, o clampeamento tardio, que é exatamente o que vocês já trouxeram em alguns procedimentos de rotina, né? Então, dentro de tudo isso, é muito importante deixar que o que a Organização Mundial de Saúde reforça e fomenta ainda em 2018, porque eles trouxeram em 2018 essa atualização, é que a gente possa garantir a presença desse acompanhante para que essa mulher tenha a construção de uma maternidade segura e que exista uma comunicação eficaz, né? Nós tivemos algumas perguntas voltadas para vocês, são muitas perguntas. Eu gostaria de trazer um pouco das perguntas do público, né, das pessoas, e quero me retratar, quero falar mais uma vez que nós trabalhamos em equipe, que as doulas realmente elas têm um conhecimento técnico, científico do ser doula, né? O enfermeiro não é a doula, e a doula não é a enfermeira obstetra. Nós temos limites de atuação quando se trata da equipe interdisciplinar ou interprofissional na assistência ao parto, do mesmo jeito que existe o limite de atuação do médico com a enfermeira obstetra, da doula com a enfermeira obstetra. A doula não equivale e não substitui a enfermeira obstetra. E eu também acredito que a enfermeira obstetra não substitui a doula. Nós trabalhamos a favor de uma paciente. Mais importante do que tudo é que essa assistência seja uma prática assertiva, que é feito com muita excelência quando a gente consegue unir uma atuação médica adequada, um enfermeiro obstetra muito bem preparado, um técnico de enfermagem muito bem preparado com uma assistência obstétrica, uma doula comprometida e muito preparada, como nós temos hoje, porque, mais uma vez, as doulas são muito importantes e são excepcionais, elas fazem parte do processo, elas são escolhidas pelas pacientes, é um presente a gente ter cada vez mais doulas dentro do processo de parto e nascimento, como também é um presente ter a figura do enfermeiro obstetra dentro do parto e nascimento. Elas estudam, sim, tem bastante fundamento técnico, mas elas não substituem a atuação do enfermeiro obstetra, porque existe um exercício profissional muito próprio do ser enfermeiro, né? A enfermagem, ela promove cuidados, ela promove práticas obstétricas que realmente ferem o limite de atuação da doula. Eu só estou refletindo sobre isso porque houve no bate-papo uma discussão em relação a isso. Nós não nos substituímos, nós nos complementamos. Eu quero deixar muito claro que nós nos complementamos. E nenhuma figura é mais importante do que a outra, porque a figura mais importante do parto é a mulher. Nenhuma figura é mais importante do que a outra, porque a figura mais importante do parto para nós é a mulher, e é para ela que nós estamos aqui. É por ela que nós estamos aqui, tá bom? Eu vou escolher uma pergunta, fizeram uma pergunta bem interessante, que da Fabiana Morales. A Fabiana Morales traz o seguinte, meninas: dentro dessas novas recomendações, o que pode ser feito para evitar lacerações, né? Ela traz laceração de útero, mas eu vou transportar para uma laceração perineal. Vamos falar de laceração perineal. O que pode ser feito para evitar as lacerações perineais? Dani, você pode falar um pouquinho? Porque você está dentro do contexto hospitalar e, sem dúvida nenhuma, as maiores intervenções acabam estando dentro desse cenário. Com certeza. Eu acho que um dos propósitos maiores que existe nisso dentro dessa questão das lacerações é que você precisa prestar atenção na mulher no momento do expulsivo, né? Às vezes, uma posição faz toda a diferença.
que ela esteja. As pessoas às vezes têm medo, por exemplo, porque é uma primigesta e eu não vou colocar numa banqueta, porque vai fazer uma laceração horrível. Você palpou esse feto? Você mediu a barriga dessa mulher? Você avaliou esse períneo, né? Você está ali no momento do expulsivo, deixa o bebê preparar esse períneo. Não precisa você ir lá e ser intervencionista. O uso de ocitocina de forma exagerada, também eu percebo que promove o aumento dessas lacerações, né? Então, quanto mais natural esse bebê vier, e quanto mais esse bebê sozinho trabalhar esse períneo, menor o risco de lacerações você vai ter. Outra coisa também que tem já comprovações científicas, né? O uso de compressas quentes no períneo da paciente ajuda muito a promover uma boa elasticidade, podemos dizer assim, né? Ajuda muito a promover ajuda muito a fazer com que esse expulsivo seja mais tranquilo. Os banhos no final, eu acho eles maravilhosos, porque eu percebo que a paciente, ela se solta ali no chuveiro, né? Então, ela usa o seu corpo como instrumento de trabalho para estar realizando a expulsão desse bebê. Então, hoje em dia, a gente não protege mais, né? A gente não fica lá com aquela proteção que a gente fazia no períneo. Mas, sim, na hora da defletida final do polo cefálico, você pode segurar um pouquinho com a mãozinha a cabeça do bebê. Eu, no hospital, principalmente bebês grandes, né? De pacientes que têm diabetes gestacionais, eu percebo que isso ajuda bastante. E também na hora do desprendimento dos ombros, às vezes uma posição, você lateraliza um pouco mais a paciente, ou você pede para ela ter os puxos dela, né? Você às vezes nem precisa fazer o desprendimento você mesmo, o bebê se desprende sozinho. Então tenha calma, observe esse períneo, observe os sinais que esse períneo está te dando, se vai ter laceração, se essa laceração vai partir para uma laceração maior. E cuidado, gente, muito cuidado com ocitocina. Ocitocina, a gente precisa dela muitas vezes, mas a maioria das vezes ela é uma vilã. Ela é uma vilã para distócia, ela é uma vilã para laceração, ela é uma vilã para a dor dessa paciente, para o desespero dela. Então, assim, a ocitocina, na maioria das vezes, ela é uma vilã no parto. Marcela, você quer acrescentar alguma coisa em relação a uma causa? Carol, a forma que a gente tem trabalhado é evitar manipulação de períneo assim ao máximo. A gente observa que a cabecinha do bebê, ela trabalha a fibra do períneo, a cabecinha do bebê ela vai se acomodando naquela fibra, e a gente evita, às vezes precisa, ajudar a mulher a entender o puxo, às vezes precisa fazer um exame vaginal ali no final do expulsivo, por motivos clínicos, enfim, mas a nossa prática tem sido realmente evitar totalmente a manipulação de períneo, né? A gente tem um resultado perineal muito bom mesmo. A gente sutura pouquíssimas lacerações, tem pouquíssimas lacerações de períneo, mesmo com bebês grandes, enfim. E essa tem sido a nossa prática. É claro que a gente não tem aí que neonatologista do lado pedindo para nascer logo, a gente não tem sala precisando liberar, a gente não tem nada disso. A gente tem trabalho realmente sem manipulação de períneo, ocitocina se precisar, dentro do hospital só é super controlada, e o resultado perineal é muito bom. O que a Dani falou, a gente não pode sobrecarregar o períneo, né? Então, assim, não é a banqueta o problema, gente, o problema é a banqueta, a ocitocina exagerada, a pressão fúndica e o puxo dirigido. Aí você sobrecarrega esse períneo, tá? Então, a gente tem que olhar como um todo. Então, Carol, é basicamente isso. Desprendimento de ombros também, como a Dani falou, a gente geralmente não desprende os ombros, a gente geralmente consegue esperar o desprendimento, a rotação, o desprendimento espontâneo dos ombros. É um momento muito gostoso, porque a mulher sente tudo, se ela estiver sem analgesia, não é? Ela consegue sentir tudo, ela consegue sentir a rotação do nenê. É bem bacana mesmo. Então, basicamente, a gente tem tentado não mexer quando
é possível. Exatamente. E uma coisa também importante, Carol, que eu percebo, é assim, não tenha pressa, né? Desprender o polo cefálico, aquela pressa de desprender os ombros do bebê, calma, calma, muitas vezes se desprende sozinho, não precisa ter aquela afobação que muitas pessoas têm, que eu vejo, né? E que é ali, nesse momento, que vai causar uma laceração desnecessária, né? Exatamente. Às vezes não lacera no desprendimento do polo cefálico e lacera no desprendimento do ombro, né? Esperar uma próxima contração, esperar a rotação externa, isso é paciência ativa, né? Orientar essa mulher a respirar, não é um mecônio, é um feto vigoroso, é um feto que desempenhou adequadamente, evoluiu adequadamente durante todo o trabalho de parto, então o expulsivo tende a ser tranquilo. Então, por isso, a vigilância e a monitorização do primeiro período clínico do parto, ela sustenta a tranquilidade e o manejo do segundo período clínico, né? Então, essa é uma pergunta muito importante, muito necessária. Nós temos outras perguntas, muitas nós já respondemos aqui no decorrer do nosso bate-papo, como, por exemplo, qualquer mulher pode ter parto humanizado, natural, sem intervenção, em relação à idade, né? As mulheres nos perguntaram, existe idade para um parto humanizado, sem intervenção? Não existe. E cada vez mais nós precisamos de políticas públicas, precisamos de profissionais engajados e preparados para essa mudança de prática. Porque as mulheres, elas acreditam no profissional que assiste, né? Então, a reflexão que eu gostaria de deixar para essa finalização é que essas mulheres, elas acreditam nessa assistência que ela recebe, porém, elas começam a ser assistidas no pré-natal. Aquele profissional do pré-natal, ele precisa entender sobre o atual modelo de parto e preparar essa mulher para a parturição, porque se torna muito mais fácil o enfrentar, o vivenciar um trabalho de parto quando essa mulher ela é preparada durante as 40 semanas de pré-natal, porque se torna muito desgastante para quem assiste para ela quando ela não é preparada, quando ela não entende que outras posições podem ser favoráveis e que a movimentação da pelve e que alguns exercícios funcionam como métodos não farmacológicos para o alívio da dor, que não necessariamente ela precisa de uma analgesia, um acompanhante, uma boa assistência, uma boa prática é capaz de proporcionar a melhor experiência no manejo do parto, né? Então, eu gostaria de refletir, né? Eu agradeço demais a presença de vocês, mas eu gostaria de fazer uma reflexão antes de me despedir, né? E eu convido a todos vocês, participantes, os palestrantes, os nossos colegas, as famílias de vocês, né? Eu convido vocês a participarem e a contribuírem com a disseminação e a execução das práticas obstétricas baseadas em evidências. Desconstruir um modelo cesarista intervencionista sobre o qual nós vivemos no país. O Brasil, ele está entre os campeões mundiais, ele lidera o ranking de parto cirúrgico. Isso afeta diretamente as taxas de mortalidade materna e neonatal presentes no nosso país. Isso afetou os resultados dentro do desenvolvimento sustentável, que são os objetivos do milênio, do desempenho do Brasil, e impactou negativamente a Organização das Nações Unidas para melhorar os desfechos perinatais e os desfechos na assistência à saúde da mulher. Então, eu convido vocês a nos ajudar a desmistificar que o parto normal não é bom. Nós precisamos de força, nós precisamos de ajuda, nós precisamos mudar a cultura pelo parto vaginal para que a gente possa alcançar melhores desfechos obstétricos neonatais. A nossa próxima live, que vai acontecer no dia 9 de dezembro, abordará o parto vertical no país da cesárea, com todas as suas
peculiaridades e o seu manejo clínico. Continuem conosco, nos ajudem a mudar e transformar o jeito e o modo de nascer no Brasil. Porque, como diz o nosso querido Michel Audin, para mudar o mundo é preciso, primeiro, mudar a forma de nascer. E a pós-graduação de enfermagem em ginecologia e obstetrícia do Centro Universitário Senac, ofertado na Unidade Tiradentes, está em total consonância com as novas recomendações da Organização Mundial de Saúde e promoverá uma formação pautada nas melhores práticas baseadas em evidências e numa cultura que incentiva o parto vaginal e, sem dúvida nenhuma, que coloque a mulher no centro de toda a assistência. Todas as informações estão disponíveis no site do nosso curso. Basta acessar a nossa página e eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Agradeço a presença da Nádia, que brilhantemente pôde trazer informações e incluir, né, todos os nossos pares nas melhores práticas obstétricas. Agradeço a Marcela, que imediatamente aceitou esse convite. Má, muito obrigada, você é um exemplo a seguir e eu tenho um orgulho e uma admiração muito grande por você. Eu agradeço demais a Dani pelo aceite, pela correria do pós-plantão. Ela veio correndo de um plantão movimentadíssimo e assim está regada de ocitocina para poder discutir as melhores práticas baseadas em evidências. Vocês fazem a diferença na vida dessas mulheres, podem ter certeza disso. E eu tenho certeza que quem está aqui e que se interessou por discutir as melhores práticas obstétricas são profissionais que fazem a diferença na vida dessas mulheres. E a vida dessas mulheres começam muitas vezes no parto, porque a mulher renasce depois de um parto. Ela renasce uma mãe. Então, as enfermeiras obstetras, as obstetrizes, as doulas, os médicos obstetras, muito obrigada por cuidarem e por assistirem tão bem as nossas mulheres, mas que possamos cada vez mais melhorar as nossas práticas e que as nossas práticas sejam sempre pautadas em evidência científica. Todas compartilhamos o link do material que trabalhamos na live de hoje e permanecemos à disposição para discutir, sem dúvida nenhuma, o futuro e o desafio da enfermagem obstétrica a partir de 2018. Encontramos vocês no dia 9 de dezembro com o Dr. Paulo Noronha, que vai discutir com muita surpresa e com muita emoção o parto vertical no país da cesárea e, sem dúvida nenhuma, discutiremos todo o manejo clínico desse parto. Um grande beijo, boa noite. Essa live estará disponível para acesso posterior e eu agradeço demais a presença de vocês. Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Tchau.